Antes de mais, peço desculpa pelo atraso. O trânsito tem costas largas, mas neste caso é mesmo real, apesar das tentativas. Boa tarde a todas e a todos, muito obrigada pelo convite. O tema é demasiado genérico para que em 5 minutos nós possamos aprofundar tudo aquilo que poderia ser aprofundado, e o que é normal nestas situações é que cada frase que eu disser daria ela mesma para 2 horas de discussão, porque as políticas educativas abrangem desde a administração das escolas até à questão curricular, à formação dos professores, à formação de adultos, ao ensino profissional, etc. E eu, por isso, queria trazer aqui uma visão sobre o que deve ser a escola, tão genérica quanto os 5 minutos me permitem, que depois nós poderemos aprofundar, se houverem ter interesse nisso, durante o debate. Não será novidade para alguns e algumas que aqui estão, que já me ouviram noutras situações, porque eu tenho um gosto particular por falar disto, e tem a ver com a escola democrática e o conceito de escola, porque esta ideia de que a escola não é um campo de luta política e ideológica, eu acho que é exatamente o contrário. A educação é em si mesma um campo de disputa ideológica, porque ela é um dos principais instrumentos de construção ideológica das sociedades, e ela reflete a ideologia na sociedade, mas ela própria também influencia a construção da sociedade, na forma como nós nos estruturamos em termos ideológicos, em termos da nossa construção de direitos, de deveres, de sentido de comunidade, de sentido coletivo, etc. E, portanto, ao discutir a concepção de escola, nós estamos a discutir a concepção de sociedade e vice-versa. E é nesse sentido que eu incluo a questão da escola democrática. Não é raro nós ouvirmos dizer, de acordo com a audiência, a quem é que pertence a escola. Se for uma audiência de alunos, dizer que a escola pertence sobretudo aos alunos; se for uma audiência de professores, dizer que a escola pertence sobretudo aos professores; e se for uma audiência mais comunitária, dizer que a escola também pertence aos pais e aos encarregados de educação. Na verdade, a escola pertence à comunidade como um todo, e a comunidade como um todo é mesmo como um todo, sejam as pessoas que têm filhos na escola ou pessoas que não têm filhos, ponto, porque a escola tem esse papel de instituição central na nossa comunidade, e, portanto, ela tem um papel central na construção da democracia, ela tem um papel central enquanto espaço de cidadania. E isto tem várias implicações. Tem duas, digamos assim, duas dimensões. Uma dimensão que é a construção da emancipação individual, ou seja, a escola ser capaz de formar cidadãos e cidadãs mais do que apenas trabalhadores, ou mais do que apenas pessoas com conhecimentos específicos, mas cidadãs e cidadãos de pleno direito. E, por outro lado, a dimensão coletiva do papel da escola, ao qual eu chegarei, se tiver tempo, um pouco mais tarde. Isto significa que a escola tem que ser um espaço de partilha de poder. E essa é uma das dimensões da escola democrática, que é a dimensão de gestão da escola. Tem que haver espaço para a participação e para o exercício do poder dentro da escola, porque isso é uma condição básica de construção de emancipação individual e depois de construção de cidadãos com capacidade de participação e de autonomia no futuro. O Paulo Freire diria que só decidindo se aprende a decidir, e só pela decisão se alcança a autonomia, e também nisto a escola tem um poder. Mas a dimensão coletiva da escola, a dimensão comunitária da escola, é a sua função social, aquela que lhe é atribuída pela Constituição, que é a função de garantir que a divisão social da sociedade não é estanque, ela está em movimento, e que os filhos dos pobres, digamos assim, têm as mesmas oportunidades que os filhos dos ricos. Há uma frase que eu gosto particularmente que diz: o filho do trabalhador deve encontrar na escola os meios de autoemancipação intelectual
intelectual, independentemente dos valores da classe dominante. Esta ideia de emancipação intelectual. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a escola não pode ser um espaço de seleção social e, como consequência, a escola não pode ser um espaço que pretende formar uma maioria de trabalhadores para o mercado e uma elite minoritária com acesso ao conhecimento e à beleza do conhecimento. E se a escola se transforma num espaço de seleção social, então não só a escola não é democrática em si mesmo, como ela deixou de contribuir para uma sociedade democrática como nós a vemos e como a Constituição a encara. E eu queria chegar aqui para dizer que isto é, na minha opinião, e vou encaminhando para a conclusão, e ao contrário, naturalmente, do que aquilo que a deputada do PSD disse, porque a escola também é um conflito de visões de mundo, de evidências. Na minha opinião, isso foi o contrário daquilo que aconteceu nos últimos 4 anos e num processo que já tinha começado antes, porque um espaço de inclusão, um espaço de não seleção, um espaço de solidariedade não pode ser um espaço resultadista, individualista, competitivo. Isso é deixar que a lógica de mercado entre pela escola adentro e determine o tipo de escola que nós temos. E isso é uma escolha de sociedade, não é uma escolha apenas de escola, é uma escolha de sociedade. E se nós partirmos dessa escolha de sociedade, então podemos dizer, eu acho que os exames, os rankings, os currículos de disciplinas estruturantes, a pouca gestão democrática nas escolas, o ensino vocacional e a separação vocacional precoce, eu acho que tudo isto faz parte de um modelo de sociedade que eu não quero. Individualista, competitivo, de seleção social, etc. Políticas para a educação, aquelas que constroem a escola democrática para uma sociedade democrática.